Fala família Palmeiras 90 mais. Hoje nós vamos estrear um quadro diferente, tá? E a ideia é trazer esse vídeo ao meio-dia, às 13 horas aí pra você, pra gente falar de Palmeiras, que é o que mais interessa. Uma partida vencida pelo Verdão, obviamente na final do Paulistão gerou uma série de matérias. Vamos ler as principais aqui com você e eu quero que esse vídeo seja participativo. Vamos trocar ideia junto a respeito dele. Vem comigo? A matéria que a gente separou aqui foi do jornal Lance, né? Olha que bizarro. Internautas criticam a atuação de Andreas Pereira pelo Palmeiras. Duas entregadas. Então a galera tá falando aqui da partida do Palmeiras, né? Sobretudo do Andreas contra o Novo Horizontino. Internautas criticaram falhas cometidas por Andreas Pereira no primeiro jogo da final do Paulistão, disputado entre Palmeiras e Novo Horizontino. A paciência do fã de futebol já é curta, tal. O brasileiro acabou ficando marcado por uma fatalidade na final da Libertadores quando defendia o Flamengo. Todo mundo lembra, né? Então começou pelo Olé do Brasil, né? A galera postou lá: "Rapaz, o Carlos Miguel salvou muito o Andreas Pereira." Opa. Andréas sendo Andréas em Barueri. Andréas Pereira em finais é um perigo. Palmeiras precisa ligar pro Allianz no intervalo e contratar um seguro contra a entregada do Andréas. Duas entregadas seguidas, Andréas. E aí depois o Lance vai falar a respeito da entregada que ele deu na Libertadores, né? Ainda bem que ele deu essa entregada. Gente, vamos lá. Difícil, tá? Muito difícil falar dessa forma do Andreas Pereira, porque o Andreas Pereira tem números absurdos, tá? Com a camisa do Palmeiras. E ok, ele pode não ter feito uma partida legal, tá? Então eu vou abrir aqui o site oficial do Palmeiras só para te mostrar como o jogador é imprescindível para esse elenco, tá? Aqui no site do Palmeiras você consegue ver os números de todos os atletas do Verdão, tá? Então a gente vai dar uma analisada rapidinho aqui nos números do Andreas Pereira. Se liga nisso aqui, velho, na temporada. 13 jogos, 14 assistências para finalização, ou seja, 14 vezes que ele deixou alguém na cara do gol. Mas não só isso, tá? Quando a gente analisa aqui as estatísticas do jogador, foram 5 assistências. 5 assistências e 2 gols em 13 jogos. Cara, o cara é um meia de ligação. Ele deu teve 7 participações em gols em 13 jogos. Isso é quase 0,5. Números assustadoramente altos, né? É mais que 0,5 na verdade, né? Foram só 13 jogos. Então eu tava lendo essa matéria aqui e isso me incomodou. Me diz aí nos comentários, incomodou você também? Faz sentido a ponte aí do Lance e da galera nas redes sociais? Pra mim não faz. Segunda matéria que a gente separou foi a seguinte, ó. Abel aponta dificuldades do Palmeiras e diz o que falta pro Arias ser titular. Ponto principal aqui, a situação do John Arias, né? Então a gente vê aqui, ó, estavam previstas duas dificuldades para a partida. A primeira, do nosso adversário, né, da forma como ele joga muito organizado, e a segunda, um dia a menos de recuperação. Isso é um fato, tá? Enquanto o Palmeiras teve um dia a menos para se recuperar para essa partida, e por isso o Vitor Roque ficou fora, né? Porque sofreu muitos traumas ali, muitas pancadas na partida contra o São Paulo, né? O Novo Horizontino teve um dia a mais para se preparar, mas o Palmeiras tem um elenco 18 vezes superior, quando a gente fala de grana, né, valor de investimento, né, 18 vezes superior ao Novo Horizontino. Então não é desculpa, tá bom? E aí a questão do John Arias, né? A Abel o Abel foi abordado, né? Um ponto foi abordado foi a situação do John Arias, tal que nas 4 partidas que disputou ele começou no banco de reservas. E o Abel minimizou a questão. Para ele, o Arias chegou para contribuir com o grupo, assim como os demais jogadores do elenco, e terá a oportunidade entre os titulares no momento certo. Não falta nada para ele jogar, a equipe tá bem, com boas dinâmicas, ele é um jogador que nos ajuda. Uma equipe não joga só com os 11 que entram, porque há muitos jogos que decidem na segunda parte, se forem estar atentos a isso. Portanto, temos que ter bons jogadores dentro e bons jogadores no banco, e ele é um bom jogador que nós contratamos. Quando for para jogar de início, ele vai jogar. Como se tiver que ficar no banco de reservas, tal, ele vai ficar, enfim, somos todos iguais, né? Dentro do clube somos todos iguais, não é pela idade, nem cor, nem experiência, nem porque precisa de jogar que ele vai jogar, tal. Então o Abel Ferreira meio que deu uma passada de pano na situação, né? De maneira que, assim, ele não respondeu efetivamente, né? O John Arias vai ser titular. Como que o Palmeiras vai ajustar essa equipe, né? Ele não foi pontual na resposta e a gente até pode entender.
Um treinador de futebol, se, assim, pra quem já jogou, sabe, né? Se ele privilegia um jogador ou outro, se ele elogia um em detrimento do outro, ele cria um racha no elenco, né? Então, eu achei que aqui a reportagem ela foi da Itatiaia, né? Ela foi bem construída, tá? E eu achei que o Abel Ferreira saiu da situação com muita maestria, tá? De verdade. Enquanto isso, ainda sobre esse tema, né? Uma parte da torcida tá irritada com essa situação do Abel Ferreira do Abel não, do John Arias no banco, né? Então a galera bem, assim, bem ríspida, né? Por que que o Pardal não colocou o Arias, esse Pardal, enfim, xingando o cara, né? Time fechado, precisa do drible, não faz sentido não ter o Arias no time. Vitor Roque machucado, o cara tem Arias no banco e coloca o Sousa, tal. Eu entendo aqui a revolta da galera, né? Com relação ao John Arias no banco, mas a gente também tem que entender, o Ramon Sousa está fazendo um bom campeonato. Maurício também, o John Arias chegou agora, ele vai ser titular, é o caminho óbvio, tá? Por mais que o Maurício tenha feito uma partida incrível contra o São Paulo, o Maurício vai sair do time, velho, é questão de tempo, ele não vai conseguir manter esse nível, né? Maurício recompõe na marcação muito bem, mas o John Arias é muito mais criativo e ele vai acabar ficando com essa vaga, tá bom? Outro assunto que foi muito falado aqui, e eu tô usando agora o site do Bola VIP, tá? Eu não gosto de fazer muito isso, mas existem alguns setoristas dentro do Bola VIP que são muito bons, tá? Então a gente vai fazer quando o setorista for bacana, a gente vai utilizar a matéria. Carlos Miguel rouba a cena ao pegar pênalti decisivo e vai ganhando confiança, né? O Palmeiras abriu vantagem na decisão, tal, jogando na noite dessa quarta, beleza. Mesmo dominando grande parte do confronto e chegando a ter um gol anulado do Gustavo Gomes, o Verdão quase perdeu a vantagem. Depois da saída errada de Andreas Pereira, então, cara, essa situação do Andreas Pereira ela realmente deu uma viralizada, tá? Marlon Freitas acabou cometendo pênalti em Vinícius Paiva e na cobrança, Robson, que é o artilheiro do estadual, né? Carlos Miguel acabou se agigantando e fez uma grande defesa. Imediatamente o arqueiro foi muito festejado. Isso eu vi também, tá? Assim que ele pega o pênalti, cara, a galera do Palmeiras, os jogadores, eles pularam no Carlos Miguel ali pra comemorar, né? O que mostra que esse clube tem um espírito, né? Essa equipe atual tem um espírito de jogo coletivo muito elevado, tá? E aí, obviamente, Carlos Miguel ganhou prestígio com a torcida do Palmeiras e tem gente comparando ele. A gente já vai mostrar qual foi o dado que a CNN trouxe. Para todos que criticaram o Carlos Miguel, ele é um ótimo goleiro e merece respeito, escreveu um torcedor no X. Vem melhorando muito nos passes e hoje pega esse pênalti, é verdade. Carlos Miguel melhorou demais nos passes, tá bom? Vai crescendo o nosso goleiro, ganhando confiança para si e seus torcedores e tal. Vale destacar que o arqueiro palmeirense fez sua primeira defesa de pênalti desde a chegada no clube. Curiosamente, a última cobrança defendida por um goleiro do Palmeiras no Paulistão aconteceu em 2019, que é a próxima matéria que a gente separou aqui da CNN Sports, tá? Olha que bizarro, né? Carlos Miguel supera o Everton em segunda temporada pelo Palmeiras. Então aqui o que eles trouxeram, né? A análise do seguinte cenário. O Everton, ele defendeu 4 cobranças em 37 cobranças. Isso dá um aproveitamento de 10%. Isso quer dizer que o Palmeiras, óbvio, né, ele ficou de 18 a 2025, muito tempo. Então o Palmeiras teve 37 pênaltis contra e ele defendeu apenas 4, dando um aproveitamento de 10%. Já o Carlos Miguel defendeu o primeiro contra 4 sofridos. Esse aproveitamento é de 25%. Então tem muita gente falando que o Carlos Miguel já superou o Everton do ponto de vista numérico, né? Já pegou mais pênaltis proporcionalmente que o Everton. É um dado interessante sim, mas o que chama atenção na real não é nem o número nessa vez, né? Você sabe o quanto eu sou fixado, né, em números ali para analisar o futebol, né? Mas dessa vez o que chama atenção foi a frieza e a inteligência do Carlos Miguel, que esperou o momento certo do Robson decidir o canto para, enfim, definir ficar no centro do gol. Qualquer goleiro mais ou menos teria escolhido um canto e rezado para acertar, né? E o Carlos Miguel ficou até o último segundo olhando no olho do Robson, cara. Isso é postura de jogador que sabe o que tá fazendo, beleza? Outra informação que eu separei, dessa vez do Bola VIP aqui, do setorista Rafael Belmont. Também é um bom setorista, tá? Podem acompanhar que o cara manda bem. Ele tá dizendo o seguinte, ó, informação do André Hernan. O Danilo no Palmeiras tem definição e não vai acontecer, tá? Então o André Hernan cravou que o Danilo não vem para o Palmeiras no programa Fala Fonte. Problema. Vamos analisar uma coisa aqui. O André Hernan também falou que o John Arias não viria para o Palmeiras, tá? Então assim, atenção.
eu tô falando pra vocês, pode haver sim, aliás, né, a possibilidade de que Danilo vista a camisa do Palmeiras. Isso é uma informação séria, tá? Há a possibilidade. E por que que eu tô falando isso pra vocês? Pautado em quê? Pautado primeiro no interesse do Palmeiras, segundo na crise econômica que o John Textor tá vivendo e terceiro na vontade do jogador. Então assim, quando o André Hernan fala que não, o Danilo não vem pro Palmeiras, né? É bem verdade o que ele tá falando do ponto de vista de que o cara tá disputando a Libertadores, mas se o Botafogo é eliminado da Libertadores, por exemplo, o Textor tá precisando de grana, sim. Danilo quer vir pro Palmeiras, ele gostaria de voltar ao Palmeiras, o Palmeiras quer o Danilo, então sim, há uma possibilidade grande disso acontecer. Pode não acontecer nessa janela agora, né? A janela vai até 27 de março, né? Para as contratações nacionais, mas pode acontecer, é uma verdade, é um fato. Então, quando o André Hernan veio aqui dizer que de fato o jogador não viria para o Palmeiras, eu fico com a pulguinha atrás da orelha. Dá para sonhar, tá, torcedor palmeirense? Dá para sonhar. Outra possibilidade é o Fabinho, você sabe, você que acompanha o canal aqui, né? Mas enfim, dá para sonhar, tá bom? Nós separamos mais duas matérias aqui que eu achei muito interessante. Eu precisava trazer para vocês, gente. A primeira é a seguinte, ó. Rafael Veiga sofre com críticas no México e o drama repercute na torcida do Palmeiras, o triste fim. Velho, olha como a galera é sensacionalista. O Rafael Veiga tem 4 partidas com a camisa do América, tá? 4. Ele tem um gol e ele tem 4 partidas. E estão dizendo por aí que ele não está bem no México. Cara, como a galera é desesperada, né? O meia Rafael Veiga do Palmeiras, emprestado ao América, enfrenta um momento difícil. Ele vem sendo alvo de críticas e reclamações. Tá. Alguns torcedores do América do México fizeram questão de criticar o meia brasileiro e vem fazendo memes sobre o atleta não estar jogando o que era esperado. São coisas diferentes, né? Mas vamos entender. A torcida do Palmeiras repercute a situação, tal. Internautas se dividiram entre os comentários, bobobó, bibibi. O famosíssimo craque brasileiro Rafael Veiga no clube, enfim. Aí a gente coloca um menino meme aí, né? O cara que faz o meme ali do futebol tal. O Veiga, assim como diversos jogadores do Palmeiras, deveriam agradecer a Deus todos os dias pelo Abel ter dado uma carreira. O triste fim de Veiga, blá 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 e etc. E aí eu fui ver, cara, ele tem 4 jogos e um gol. Como assim? Como assim, cara? Tudo bem, pode ser que ele não esteja jogando ali no ápice, né, do futebol que ele tem pra mostrar. A gente sabe que o Rafael Veiga tá vivendo um momento realmente complicado fisicamente falando, né? Mas, velho, são 4 jogos. Que desespero é esse? Dá tempo pro cara, ele vai se adaptar, é um baita jogador, tá bom? E junto disso, a notícia que sai também na CNN Sports, que a gente já falou aqui no canal algumas vezes, né? O Palmeiras aumentou, teve um recorde, né, de faturamento de 1,8 bi, cara. Fechando 2025 com superávit na casa de 290 milhões de reais. Cara, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E o que mais me chama a atenção aqui, né? O Palmeiras pauta muito da sua renda em premiações, né? Uma parte interessante em patrocínios de direito de transmissão e tal, mas é na venda de jogador que o Palmeiras tem uma arrecadação histórica, né? Uma arrecadação recorde. Mas essa venda de jogadores, ela só é possível, não é à toa não, tá? Ela só é possível de acontecer única e exclusivamente porque o Palmeiras está trabalhando a base com muita veemência, com muita força. E a base do Palmeiras, liderada pelo JP Sampaio, está trazendo um resultado fantástico para o clube. A venda de diversos jogadores como Vitor Reis, Estevão, cara, Hendrick, Luiz Guilherme, Gabriel Jesus, jogadores de altíssimo nível, com muita qualidade que renderam muita grana aos cofres do Palmeiras. Então agora é com você, me diz aí, você gostou desse formato de vídeo ao meio-dia, 1 hora? É um vídeo que eu consigo produzir sem tanto esforço, como por exemplo os vídeos que vão sair às 9 da noite, com edição, né? Então deixa seu comentário aí pra mim, me diz se você gostou, porque pra gente é importantíssimo saber, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer vocês, o canal não para de crescer e eu devo tudo isso a vocês. A gente tem feito cada vez mais conteúdo com qualidade, o melhor que a gente pode entregar e sempre visando falar da nossa alegria, a nossa paixão que é o Palmeiras. Eu preciso agradecer e você sabe que a palavra do canal Palmeiras 90 Mais, a palavra que mais ressoa é gratidão. Gratidão a você que está aqui até esse momento comigo, que tá deixando o seu like, que tá curtindo o vídeo, que tá hypando e um comentário pra gente. Obrigado. Obrigado do fundo do meu coração. Mais uma vez, um forte abraço, avante palestra e vamos por mais.